Bom dia, gente. Hoje eu vou falar sobre alguns exames que eu tenho feito, algumas consultas que eu tenho ido. Há um tempo eu já tenho reclamado de dores de cabeça, sobre o esquecimento, mas ultimamente tem me incomodado uma dor aguda, bem no centro da cabeça, desde a semana passada. Localizada mais ou menos aqui, e agora essa semana ela passou para cá. Então, às vezes eu estou caminhando, estou fazendo qualquer coisa e ela, como fosse agulhas, né? Ela está bem no centro da cabeça e tem momentos que... Outro dia eu estava no shopping, fui fazer um outro exame e eu tive que parar porque estava incomodando muito, eu tive que parar de andar e estava incomodando muito. Então eu procurei um neurologista. Além disso, os grupos que eu participo, fechado no Face, algumas pessoas recomendam você procurar um neurologista, porque muitas vezes talvez não seja um distúrbio psíquico, não seja algo que tenha a ver com neurotransmissores, pouca serotonina, mais, sei lá, outra dopamina, enfim, não sei. Mas pode ser um corpo estranho. E eu acompanho muito, eu gosto muito daquela série Anatomy Grey. Essa semana teve um caso de um rapaz que foi até preso por exercer ilegalmente a medicina e dizendo que ele era formado em Anatomy Grey. Eu acho é um crime, né? Mas é hilário. E é uma série realmente que ensina muitas coisas. Ah, mas é ficção? Em parte sim é ficção, mas, por exemplo, impressão 3D, eu fui ver lá, enquanto que aqui nem se falava ainda. E a Shonda Rhimes, é isso, se não me engano, que é a criadora da série, ela tem uma equipe de médicos com ela que faz os capítulos, os episódios, né, baseados. E tem muita coisa ali realmente que é verdade. Então, muitas vezes eu já assisti alguns episódios. Eu aconselhei a minha filha a assistir a série e ela dizendo assim pra mim que uma coisa que ela já poderia estar formada, crânio, era apendicectomia, porque o que tem de apendicectomia na série é demais. E indiquei pra ela indicou pra algumas amigas, ela tá amando a série, sabia que ela ia gostar muito. Disse que o dia que tiver um filho vai até colocar Sloan O'Malley, o nome do filho, que são dois personagens muito bacanas. E então, assim, o que muitas vezes aparecia na série? Que algumas pessoas pareciam um comportamento fora do habitual. Muito dado ao sexo, muito dado à violência, à agressividade, muito passivo. Ou uma dessas características ou outras, né, que fugia do habitual da pessoa. Então, quando se via, algumas vezes, era algo no cérebro. Um tumor que estava empurrando, que estava concentrado em alguma área do cérebro que fosse responsável por esses sentimentos, né? E tem ligação com os costumes, enfim. E aí procurei um neurologista, calhou de ser um neurocirurgião, pode até ser alguém que possa tratar a minha hernia de disco. E conversei com ele sobre a questão dos esquecimentos, né? E de não lembrar depois, quando eu fico muito agressivo, de dar dor de cabeça. Ele explicou, claro, que a adrenalina sobe, e aí você fica muito tenso, né? Nessa área daqui, e aí, lógico, a contratura muscular, e aí dá essa contração, e aí dá dor de cabeça. Mas, como eu falei, coisas que eu não lembro às vezes de remédio, tem que tomar, já cheguei a tomar 2 vezes o remédio, né? Fiquei na dúvida, a parte da minha filha, eu já comentei isso aqui, né, de não lembrar e tal, enfim, e eu queria uma solução, né, que talvez seria realmente bipolar, né, seria, de repente, então tinha que descartar, e aí ele falou que teria que fazer um estudo, e aí passou mapeamento cerebral, tá aqui, ainda não realizei, mas já está autorizado. E o outro que ele passou foi uma ressonância magnética. Como eu já trabalhei nessa área de autorização, sempre autorizava a ressonância. O que me espantou é que eu nunca tinha feito uma ressonância e nunca tinha visto lá na área espectroscopia com perfusão. Eu fui pesquisar e justamente algumas coisas batiam no sentido de uma pesquisa, né, para falar sobre, de repente, encontrar alguns traços de Alzheimer. Eu fui no Dr. Google, na verdade, né? A gente brinca, se não tiver no Google, não existe. E tumores e tal. Mas eu não fiquei preocupado com isso. Parece assim meio mórbido, mas eu preferia até que encontrasse isso do que fosse bipolaridade. Desculpa, mas estou sendo sincero. Porque talvez fosse tratável e tivesse solução, né?
E aí eu fui fazer o exame, só que eu fui sozinho, chegou lá era com contraste. E você sabe que contraste, você até assina um termo, pode dar alguma reação, né? E eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo nesse dia, porque eu estava sozinho. Minha esposa estava no trabalho, eu só saía às 18 horas e o exame era 5h20. E doeu pra caramba, não vou mentir, doeu na hora. Eu não tenho problema com injetável, mas o do contraste acho que é um pouco diferente, né? A espessura talvez, não sei. Doeu. E aí fiquei aguardando e fui fazer o exame. O exame de ressonância é uma coisa chata porque é demorado, eu acho que uns 30, 40 minutos, posso estar exagerando. E essas máquinas de ressonância, elas são muito barulhentas, né? Então você está ali dentro. Quem tem claustrofobia é fogo, né? Mas eu fiquei daqui para cá e eu não sei, eu estava em jejum, 3 horas de jejum total. Então assim, teve alguns momentos que eu senti dificuldade na hora da respiração. E teve um momento que eu abri os olhos assim, eu pensei na questão do pânico que eu já tive, mas eu estava com muita dificuldade na respiração. Parece que às vezes parecia muito ofegante, muito curta. Uma hora a técnica veio, aplicou mais 2 vezes, acho que mais, né? Contraste, não sei. Mas eu disse, não, eu tenho que terminar. E assim, a questão do medo de você estar sozinho, porque se me desse uma alergia, ou sei lá, uma reação, quem é que eles iriam chamar? E você sabendo às vezes que tem alguém do teu lado, lá fora te esperando, você se sente mais seguro. Lógico, minha esposa não teve culpa, né? O trabalho dela não tinha como. E até porque eu já tinha avisado um amigo meu, mas ele tinha uma outra atividade. E tá doendo minha perna. E eu não sabia que era por contraste, né? Então, assim, mas eu já entrei no. Chegou um e-mail para mim ontem, li o laudo, lógico, não sou médico, né? Não vou reconhecer as imagens também. Mas pelo que eu li no laudo, tá tudo normal, né? A conclusão do laudo tá tudo normal. Então, essa batalha já foi vencida. Eu espero que, imagino que o mapeamento cerebral também deve dar normal. Ainda vou fazer. E, assim, graças a Deus, como eu falo, que Deus providenciou, se a gente acredita nisso, eu trabalhar justamente numa área médica onde eu tenho plano, porque se eu não tivesse plano, meu amigo, eu estava ferrado. Só para marcar um exame no SUS, vocês sabem como é que são as coisas. E eu procurei também porque eu recebi um trauma, um baque, abaixo do umbigo. E depois de um tempo estava dolorido, quando eu passei a mão eu senti um caroço. E aí eu fui procurar um cirurgião geral, até um médico que eu já conheço, já trabalhei com ele também. E aí conversei com ele, tudo, e ele tocou e disse que seria um cisto sebáceo. Tá doendo um pouquinho minha perna. E desculpa. E aí eu perguntei se era devido o trauma. Ele disse que não. Né? Eu perguntei também se era devido eu malhar, né? Porque às vezes você pode malhar incorretamente, fazer um movimento errado e adquirir isso. Ele também disse que não, mas perguntou se eu tinha perdido peso e muito peso. Uns 2, 3 anos eu pesava quase 90, né? 87, 89, não lembro. E ano passado eu cheguei a 71, eu já estava com aquele 78, né? Que eu falei pra vocês, e agora eu cheguei aos 75. Então ele falou que pode ter sido disso, né? E antes disso procurei um cirurgião plástico também, porque eu, como eu já falei, eu tenho, né, vou usar o termo desgosto com o meu corpo. Sempre aconselho vocês, mães, pais, quando seu filho adquirir 12 anos de idade, 10 anos de idade, não deixa ele comer descontroladamente. Isso vai repercutir mais tarde na criança, no adulto, no jovem, né? Eu já fiz aquele mastectomia, que o homem às vezes fica com aquele peitinho, né, que chamam. Eu já fiz isso com 21 anos de idade. E o cirurgião plástico disse que realmente tem muito excesso de pele. E mesmo que fizesse... esqueci o nome agora. Enfim, eu vou lembrar depois. Não ia resolver muita coisa, porque ia continuar excesso de pele.
E outra, o plano não cobre, porque o plano vai cobrir o que está te trazendo problemas de saúde, não esteticamente, né? Então, a lipo, né? Mesmo que fizesse a lipo. E aí é uma média de 15 mil reais, quem dera, né? Mesmo assim ele falou que realmente não iria adiantar. Enfim, voltando para o cirurgião geral. O que eu tenho que fazer, na verdade, talvez seja tonificar, né, a musculatura. O cirurgião geral passou alguns exames, dentre esses os de sangue, né, TJ, GP, gama-GP, fosfatase alcalina, alfa fetoproteína, acho que é isso, não lembro mais. Também já trabalhei nessa área também de autorização de exames de laboratório, glicemia, a HB glicada, não lembro mais o que é. Eu sei que tem muito a ver com diabetes, né, insulina, colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos. Passou a endoscopia, porque eu falei, né, questão do fígado e do estômago, eu sinto às vezes alguns problemas no estômago. E passou, e também. E aí a ultrassom eu fiz também pra ver, porque ele falou assim: você vai querer operar isso porque vai ficar uma cicatriz. Eu disse pra ele: bem, doutor, mas tá doendo. Porque se for pra eu. Às vezes quando eu colocava o notebook nessa mesma posição, doía. E aí ontem eu fui. Não, anteontem eu fui fazer o exame, a ultrassom. E pra você ver, mesmo numa clínica particular, eu cheguei lá em jejum total, absoluto, marcado para 10 horas, eu cheguei 9h15. Para eu ser chamado, eu fui chamado às 10 horas, eu fui fazer o exame 10h30. Não tem prioridade para esse tipo de pessoa. Eu acho que prioridade tem realmente crianças, gestantes, idosos e essas excepcionalidades de exames que você está em jejum. Porque eu disse para a moça, quando ela falou isso para mim, que só seriam essas pessoas, eu disse as pessoas que caírem desmaiadas de fome, né, baixar a pressão, coisa parecida. Então eu acho que às vezes essas clínicas elas querem ter excelência no atendimento, mas não tem certo. Eu não vou dizer que eu sou o cara, mas sabe, eu acho que tinha que ter um certo tato, conhecimento das coisas. Mas enfim, é só uma pequena revolta, né? Tipo, aí você sai com dor de cabeça de lá, você sai com fraqueza no corpo, enfim. E aí eu fiz uma ultrassom que era para abdômen superior e a outra que era para ver a parede abdominal. O médico da ultrassom disse que não está mais lá o cisto, talvez ele tenha já, né, drenado por ele mesmo. Realmente eu amassei e tudo, não sinto mais dores. A esteatose, que é a gordura, também já se foi. E eu tenho que tratar realmente da hepatite medicamentosa, né? E quando a gente tem que ir a minha mãe diz assim que ela não gosta de ir no médico, porque quanto mais ela vai no médico, mais encontra a doença. E eu digo para ela, mas antes de encontrar a doença, se houver no começo, do que se encontrar lá no final, e é o que eu chamo aqui de pátia quieta. É um termo que a gente usa aqui no Pará, que é chegou, já era. Pátia quieta, que é quieta pra gente aqui é ficar parado. Tem uma novela que fala te arreda, né? Que é se afasta, né? Também tem umas coisas meio contrárias a essa novela, alguns termos estão sendo usados lá. Os termos são nossos, mas o sotaque não é nosso. E às vezes os termos são colocados em lugares errados, né? Nas posições erradas. Enfim, não tem pra falar de novela aqui. E aí eu fui levar minha filha agora no otorrino. E conversando com a médica, eu falei que eu tenho algumas dificuldades. Quais são as dificuldades? Eu tenho dificuldade de concentração. Eu tenho dificuldade, às vezes, por exemplo, eu estou aqui lendo, mas eu tenho que ler 2, 3 vezes, às vezes, o mesmo texto, ou o mesmo parágrafo, ou a mesma frase. Se passa alguém falar aqui um barulho, aquilo já me tira a concentração. Eu demoro a ter esse entendimento para algumas frases. Por isso que às vezes as pessoas dizem, você é muito inteligente, não sei o que e tal. Eu discordo, eu falo que eu sou esforçado, porque eu vejo essa questão do meu esforço em querer entender e interpretar. A minha filha foi diagnosticada com DPAC e déficit potencial evocado. A audição dela é perfeita, mas entre aqui, né, o grosso modo, o ouvido e o cérebro, né, nesse caminho, se perde informações, ela entende de outro modo. E eu conversando isso com a doutora,
ela passou isso para mim, passou um exame de sangue também, parecido com o do outro médico, e passou esse mesmo exame para mim, para de repente ver se eu não tenho déficit potencial evocado, né? E passou também porque eu falei para ela às vezes essas duas e às vezes quando eu me levanto muito rápido, a vista escurece. E aí eu falei de labirintite. Bem, se a gente tem um plano é para usar. E olha que faz tempo que eu não uso, sim, fazendo vários exames. Então ela passou aqui, testes vestibulares sem eletro alguma coisa, vector eletromiografia, registro de não sei o que pendular e a avaliação do processamento auditivo central. Bem, eu trabalhei muitos anos, né, lá na área, eu conheço ainda, reconheço médico letra de médico, até que essa letra aqui é razoável, é uma médica muito boa. Eu sinto, ela botou aqui os dados diagnósticos, zumbido, às vezes eu sinto, às vezes eu estou aqui de repente fica não sei se é alguém que tem bipolaridade, qualquer outro tipo de doença psíquica, psiquiátrica, tem isso, né? Então, às vezes tampa, ou então às vezes fica meu ouvido. E aí ela passou a audiometria tonal, vocal, SRT, a ectometria e o BERA. São exames para audiometria, né, ouvido, e para ver se eu tenho de repente labirintite. E eu já marquei para quarta-feira. Eu tenho alguns exames para fazer também. Eu tenho que voltar agora com a hepatologista. Gosto muito dela. É uma espécie. Ela, a doutora, eu vou citá-la aqui, doutora Ruth Cleia. Ela é também, posso dizer, uma espécie de psicóloga. Ela conversa muito comigo, dá uns aconselhamentos e tal. Assim, o jeito dela, ela é uma pessoa muito, que eu posso dizer assim, muito social, né, muito educada e tal, mas ela faz você sentir muita vontade quando ela conversa contigo, né, dá uns puxões de orelha e tal. Então ela passou aqui resistência à insulina, que é o Roma, né, glicemia, JGP, gama GT, triglicerídeos. Tem que voltar lá com ela. E eu tenho os exames já muito, na verdade eu tenho para fazer fisioterapia há muito tempo já, eu nunca faço, que é da hernia de disco, né? RPG também tem que fazer. E também tem que fazer uma fisioterapia do meu ombro esquerdo, porque eu sinto dores, eu durmo só desse lado às vezes, tem dia que amanhece terrivelmente com dores, que foi diagnosticado com uma artropatia degenerativa, que eu interpreto como se fosse uma hernia de disco, né? Então quer dizer, o movimento, aqui a articulação, ela já deve estar aquele líquido, ou aquela, eu vou chamar de disco, né? Aquela borrachinha, não sei, vamos chamar assim, está se desgastando, né? Então quando o osso começa a roçar no outro, deve ser uma coisa assim que eu não consigo, até cerro meus dentes imaginando isso aqui, né? E eu tenho que fazer, por isso que eu também tenho que perder sempre peso, nunca posso engordar, porque isso vai acarretar para alguma coisa pior, né? E eu não quero passar por cirurgia do ombro, nunca quis passar da coluna, com receio, imagina, do ombro. E, bem, eu acho que era isso. Quase 20 minutos aí. Se eu esqueci, perdão de alguma coisa. E é isso aí. Para passar um vídeo aqui, pra gente não passar em branco aí a semana também. E, digamos assim, mentalmente eu estou um pouquinho bem, melhor, centrado no que eu quero. Às vezes vem um certo de repente, alguns pensamentos obsessivos. E Augusto Cury fala de duvidar, terminar, né? Então, se dá para a gente fazer isso naquele momento, então que a gente duvide daquela condição, que a gente critique o porquê daquilo e determine, né, que não vai acontecer. Outro dia eu fui, só terminando, outro dia eu fui no centro de Belém e atravessei uma passarela numa das ruas mais movimentadas que tem daqui. E quando eu olhei para baixo, né, a passarela já está enferrujada, então tem alguns buracos lá. E os ônibus, os carros passavam embaixo, assim. Gente, eu acho que eu não falei isso no outro vídeo. Eu quase entro em pânico. E naquele momento, eu pensei assim, cara, a perna quase trava.
eu pensei em parar e ficar lá, estagnado. E eu comecei a dizer, não, eu tenho que conseguir, tenho que conseguir. E eu dizia, meu Deus. Eu até brinco, na hora até o ateu chama meu Deus. E eu falo isso porque eu fui uma psicóloga uma vez que ela era ateia. E depois que acabou a sessão e tal, não sei o que foi aconteceu, e ela conversando, não sei com quem, ela disse, meu Deus, que assim, já é o costume mesmo, né? E aí eu me segurei assim do lado, né, da passarela e fui, porque eu disse, eu também precisava passar por ali. E as pernas tremendo, né? E outra, o que ia adiantar se eu ficasse travado lá? A única coisa que ia adiantar era homem ficou. Homem teve surto psicótico e ficou travado na passarela na Almirante Barroso. Tiveram que chamar o corpo de bombeiro e tal, e tal, e tal, e tal. Acho que era. Aí ela estava estampada no jornal, né? Então eu tive que fazer isso e, enfim. E consegui, né? Graças a Deus, graças a mim, no meu exercício diário. Então, gente, se você quiser, compartilhe esse vídeo aí, comentem. Eu não sou médico, não sou psicólogo, queria fazer psicologia, um dia talvez eu faça ou não, não sei. Compartilhe e comente. Eu acho que eu já repeti isso, né? E curtem, né? E aí eu sei, tudo isso que eu tô pedindo não é pra, como já falei, não é pra, ai, tal, tá bombando. Mas pra eu saber que tem um retorno, que tem realmente gente assistindo aí. Tá bom? Bom final de semana pra vocês. 9 horas da manhã e ainda está começando o nosso dia, né? Que seja realmente abençoado ou então que seja realmente produtivo. Até mais.